Vamos lá, segundo ano, para mais uma aula de Química. Eu vou continuar falando de nomenclatura dos compostos de cadeia normal, tá bom? Então, eu prometi falar sobre a numeração, como é que a gente vai numerar a minha cadeia se eu tenho, estou falando de hidrocarbonetos aqui no caso, né? Com duplas e triplas ligações, ou seja, com algumas insaturações, tá bom? Então, observe aqui, eu tenho que numerar, tá, a minha cadeia a partir do carbono mais próximo à minha insaturação, né? Nesse primeiro caso, tem que começar daqui, porque a insaturação está nesse carbono aqui, ó, no carbono 1, 2, ok? Então, a insaturação está aqui. Se eu começo por aqui e começo a numerar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu numeraria a minha insaturação a partir do carbono 5. Mas não é assim que a gente faz na química. A gente procura sempre o menor número possível para poder colocar a nossa insaturação. Tá? Então, eu começo sempre daqui. 2, sempre mais próximo, né? Não necessariamente sempre desse lado. Então aqui, ó, percebi que eu tenho 6 carbonos. Como é que a gente faz da nomenclatura disso daqui? Certo? Então eu tenho que contei aqui os carbonos. Eu tenho 6 carbonos, né? Então X, né? Eu tenho que primeiro o meu sufixo ele vai indicar o quê? Um número de carbonos. Então X, certo? Depois eu tenho o quê? O tipo de ligação. Se ela é simples, se ela é dupla, se ela é tripla ou se são duas duplas. Tá? Então, X, e eu tenho que colocar aqui a posição. Se eu não coloco a posição, não tenho como dizer que composto é. Então, eno. Tá? Porque, ó, X vem de 6 carbonos, ó. X, 6 carbonos, 6 carbonos, aqui a posição da minha dupla ligação, aqui a dupla ligação, e aqui é o hidrocarboneto, vou fazer hidrocarboneto, tá certo? Então assim que você vai numerar. Observe isso daqui, eu tenho mais de uma ligação dupla, então eu tenho um dieno. Tá? Então, 2 ligações. Então, como é que eu vou numerar isso aqui? A partir da onde? A partir dessa extremidade aqui. A mais próxima, né, da minha ramificação. Ou da minha insaturação. Ó, o 2 não é aqui não. O 2 é aqui. 1, 2, 3... 4, 5, 6. Tá? Peguei e numerei já. E agora, o que eu faço? Deixa eu botar menor aqui para poder escrever aqui embaixo. 3 e 5. Vou escrever aqui, ó. Como é que eu dou o nome desse composto aqui agora? Eu tenho que X. Quando a gente tem um dieno, né, a gente faz o seguinte, a gente costuma colocar primeiro os números. Não tem importância, tá? Se você quiser colocar o número aqui primeiro, um hexeno, não tem problema, tá? Ou então um eno ou um hexeno, não tem problema. Aqui, quando é dieno, a gente costuma colocar o seguinte, eu tenho, ó, a dupla ligação no carbono 1 e no carbono 3. Então, eu posso 1,3, porque assim eu indico quais são as minhas insaturações, as posições das minhas insaturações, e escrevo hexadieno. Tá bom? 1,3 hexadieno. Hex vem de 3 carbonos, dieno de 2 ligações duplas e hidrocarboneto. Se não for hidrocarboneto, a gente só vai falar dieno, tá? Se for hidrocarboneto, é dieno. Tá bom? Então,
Vamos para mais um exemplo. Eu tenho 1, 2, 3, 4... Não, deixa eu numerar primeiro pelo lado. Qual lado que a gente vai numerar aqui? O lado mais próximo da minha dupla. Se eu começar a numerar daqui, ó, 1, 2, 3, a minha dupla vai estar na posição 3. Se eu começar a numerar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vai estar na posição 5. Então, para que lado eu tenho que numerar? A partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom? Então, vamos lá. Então vai ser o quê? Oct, 3, eno. Beleza? Oct 3 eno. Ou 3 octeno. Tá? Mas isso aqui costuma aparecer bastante dessa forma aqui, então eu recomendo que você aprenda dessa forma aqui. Tá? Costuma aparecer mais, até, para você não se confundir depois se aparecer. Então, oct, coloco 3, que é a posição da minha ligação dupla, representada pela EN. E é isso aí. Se fosse tripla, né? Se eu tivesse uma ligação tripla aqui, ó, ao invés de uma ligação dupla, vamos fazer, ó. Se eu tivesse uma ligação tripla aqui, ó, a diferença seria que aqui, ó, seria ino. Tá certo? Por quê? Tem 8 carbonos, oct. 3 é a minha posição, continua 3. E IN é ligação tripla, né? Então, 3 ligações. E o O é do meu hidrocarboneto, tá? Então, vou falar agora de compostos com mais um tipo de insaturação. Vou cortado aqui, mas... Olha só, um tem dupla e tripla, os dois. Por onde eu vou numerar? Né? Aqui, ó, é bem tranquilo. Porque é igual aos outros. Né? Porque olha só. Aqui é o mais próximo, carbono 1, ele já tem saturação. Então tem que começar por ele. Então tem que começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só. E esse daqui, ó, o que eu faço? Os dois começam no mesmo lugar. Tá? As duas insaturações. Só que são insaturações diferentes. Então eu tenho que levar em conta, tá, a ordem alfabética. Tá? Olha só. Que ordem alfabética é essa? A gente tem o quê? É N e IN. O E ele vem antes do I no alfabeto. Tá? Então o EN vai levar vantagem aí, digamos. Certo? Então eu vou ter que começar a numerar aqui, ó, por esse lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, agora para dar nome, o que a gente faz? Vou colocar de preto agora o nome. Ó, são 6. Ó, tudo é 6. Eu sem querer coloquei tudo com 6. Vamos lá. X. Ixi, eu acho que não vai dar espaço aí não. Deixa eu escrever mais para cá. Vou apagar aqui, ó. Vou escrever mais embaixo. Olha só. Tenho 6 carbonos, né? X. Tá? Quais são as minhas posições? Eu tenho a tripla na primeira e a dupla na quarta posição. Na 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Na hora de escrever aqui, eu vou escrever primeiro segundo a ordem alfabética também, tá? Então aqui vai ser, eu vou colocar a posição 4, vou colocar EN, vou colocar a posição 1, ok? E vou botar INO, tá? Então, X de 6, 4 da posição 4 aqui, ó. Escrevi de novo, posição 4 aqui, ó. E aqui a 2, ó. 1, 2, 3, 4. A minha dupla aqui, ó, começa no carbono 4. Então eu vou escrever X de 6 carbonos, a minha posição da minha dupla, certo? Aí eu coloco tracinho, a posição da minha tripla e o O de hidrocarboneto.
Por que que eu boto aqui, ó, a minha dupla primeiro? Se eu comecei a numerar aqui pela tripla, por quê? Porque E vem antes de I no alfabeto, ó. A, B, C, D, E. E é a quinta letra do alfabeto, ok? Então, vem antes do I. E aqui, como é que eu vou numerar isso aqui? Basicamente dessa forma, da mesma forma que a gente numera aqui. Só que a única diferença é o quê? Que eu comecei do outro lado. Então os números aqui vão mudar. Só isso. Olha só. X. A minha posição da minha dupla é o quê? É 1. 1 é N. E depois eu vou colocar a posição 5, né? Posição 5 da minha tripla. Hino. Então, X, 1, N, 5 hino. Tá? X, 6 carbonos, 1 que é a posição da minha dupla, 5 que é a posição da minha tripla e eu termino com O de hidrocarboneto. Tá bom? Então, aguarda aí que eu vou escrever mais um pouquinho de coisa aqui e daqui a pouco a gente volta. Fala moçada, vamos para outra parte da nossa aula. Vamos falar sobre nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia fechada. Como que a gente dá nome para eles, tá certo? E a numeração também, você vai ver como é que funciona a questão da numeração. Vamos lá. Eu tenho ciclo, mais prefixo, mais infixo, mais sufixo. Então a única diferença dos compostos de cadeia aberta é que aqui você vai colocar um ciclo antes, vai escrever ciclo antes. Então aqui eu fiz um exemplo. Quantos carbonos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3. Cada pontinha dessa é um carbono. Certo? Então, se você pegar lá do meu prefixo, eu tenho, que é o número de carbonos, certo? Eu tenho met para um carbono, et para 2 carbonos, prop para 3 carbonos. Então eu tenho 3 carbonos, eu tenho que começar com um ciclo, então ciclo, prop, tem mais o que? Ele só tem ligações simples? Sim. Então, boto o AN. Ele é hidrocarboneto? Aqui eu escrevi hidrocarboneto. Certo? Não tem nenhum outro átomo representado aqui, é porque é hidrocarboneto. Aqui, ó, já sabe, se você fez esse, consegue fazer esse. Esse aqui é o ciclobutano. Tá? Tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos, but. Só a ligação simples, AN, hidrocarboneto, O. Esse daqui, como é que a gente faz ele? Ciclo também. Ciclo. Aí você me pergunta, tem que numerar a dupla? Pensa o seguinte, se eu começar a numerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, faz diferença se eu começar a numerar aqui, 1, 2, 3, 4, não faz diferença, tá certo? Porque sempre vai começar, como é um ciclo, né, ele é fechado, então eu não preciso numerar quando eu só tenho uma em saturação, mas quando eu tenho duas, aí eu posso numerar, tá certo? Eu numero. Então, ó, ciclo tem quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ciclopenteno. Ciclopenteno. Né? Olha assim, se eu tirar essa dupla ligação e colocar aqui, vai mudar alguma coisa? Não, porque não são compostos diferentes se eu trocar essa dupla daqui para cá. Por quê? Porque tudo depende do ponto de vista. Se eu estou olhando ele assim, ó, dessa forma daqui, eu vejo a ligação dupla aqui. Mas se do lado direito, mas se eu estou, por exemplo, atrás do quadro e olho esse composto, eu vejo a ligação química do lado esquerdo. Então tem uma simetria aí. Então são os mesmos compostos, tá? Olha só, esse daqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 também. Ele é o ciclo. Tem quantos carbonos? 5.
Aí eu numero aqui, ó. Posso começar numerando daqui ou daqui, tanto faz. 1, 2, 3. Tá? 4, 5 não preciso escrever. Então, vou colocar aqui 1,3 dieno. Tá? Eu posso dizer que é só ciclo pentadieno? Posso também, que você vai achar esse composto aqui. Se você precisar no grupo ciclo pentadieno, você vai achar esse composto aqui. 1,35 pentadieno? Também posso. Pode. Ok? Também pode. Tá? Então, é assim que eu numero. Só não pode esquecer o seguinte, ó. Ciclo primeiro, ó. Ciclo. Aí você vai colocar prefixo, infixo e sufixo. A única diferença aqui vai ser aqui, ó. No ciclo, você vai escrever o ciclo primeiro. Tá? E em compostos com uma só insaturação, você não precisa numerar nem nada. Tá certo? Compostos com duas, numera. Tá? Numera. Coloca aqui. Nesse caso, eu posso dizer 5 pentadieno? Posso, porque isso aqui já é o nome já remete a essa molécula. É uma molécula muito utilizada, etc, etc. Tá bom? Mas numera para ficar show e não ocorrer nenhum erro. Beleza? Então, por essa aula é isso. Eu vou escrever umas atividades aí para vocês fazerem. Se vocês tiverem dúvida, deixa nos comentários aqui para eu te ajudar. É isso, um abraço. Fala galera, agora é só um aviso, ó. Leitura das páginas 119 a 121, que vão abordar sobre o conteúdo que a gente está falando, certo? E exercício da página 123, 5, 6 e 7. Tá bom? Então é só isso, eu aguardo você na próxima aula para que a gente consiga dar prosseguimento aos nossos estudos. É isso, um abraço.